Boa tarde a todos, bem-vindos a quem está online aqui acompanhando com a gente. Hoje, a nossa reunião, nós temos uma convidada externa, que é a Luciana. A Luciana foi aluna nossa da imersão, do curso de imersão, e ela está aqui para falar para a gente hoje sobre a tese de mestrado dela, né, Lu? Saiu errado ali na nossa publicação, mas é a tese de mestrado dela. Luciana, ela é fisioterapeuta pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduando em fisioterapia em UTI pela Interfísio, em fisioterapia hospitalar pelo programa da residência da IGSDF, especialista profissional em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafir, atua no pronto-socorro do IGESDF e é coordenadora de equipe e preceptora do programa de residência multiprofissional em urgência e emergência. Veio falar para a gente hoje sobre a sarcopenia. E só um recadinho, então, para quem está acompanhando com a gente aí, que é de fora da casa, nós vamos estar emitindo um certificado. É só entrar no link que vai ser compartilhado no chat ao final dessa apresentação, tá bom? Então, Luciana, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite e boa aula. Obrigada, gente. Obrigada, boa tarde. Bom, não estou vendo vocês quando eu compartilho aqui a tela, mas se alguma coisa falhar, vocês me chamem aí que eu consigo ajustar aqui, tá bom? Então, obrigada pelo convite, gostaria de agradecer ao INCOR pelo convite, à fisioterapia. Eu estive aí um mês, durante o mês de junho, foi um mês muito valioso, e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a minha dissertação de mestrado, né? Eu vou iniciar um pouco falando sobre a sarcopenia, avaliação, os impactos na hospitalização, e depois a gente entra diretamente na minha dissertação, do que a gente encontrou de resultado. Eu defendi o mestrado agora em março deste ano, fiz na Universidade de Brasília, né, no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, e o trabalho todo foi coletado no pronto-socorro lá do hospital que eu trabalho, então é no hospital de base lá do IGESDF. A orientação foi da professora Patrícia Azevedo Garcia. Então, inicialmente, só para vocês entenderem, a gente vai falar um pouco sobre definição, impactos, fisiopatologia e diagnóstico, e depois a gente realmente entra nos resultados, tá? Quando a gente fala, né, gente, em relação ao avançar da idade, a gente entende em relação a isso que tem alterações nos sistemas do corpo em geral. E quando a gente fala nessas alterações e mudanças, o corpo músculo-esquelético, o sistema músculo-esquelético não é diferente. Então, essa imagem é bem clássica, falando em relação a perdas de massa muscular que acontecem ao longo da vida, ali em relação aos anos, onde, a partir dos 30 anos, a gente tem ali uma redução, começa uma redução importante, mas a partir dos 40 ela se intensifica, e entre 40 e 70 anos, nós temos uma redução ali de cerca de 24% de perda de massa muscular. Isso dá em torno de 1/4 do que a gente tem. E a partir dos 70 anos, isso se intensifica cada vez mais, então chega ali uma perda em torno de 15% a cada década. Quando a gente fala aqui de massa muscular, não tem como a gente falar de sarcopenia, né, obviamente, sem falar de massa muscular, até porque o significado da palavra, né, vem lá do latim perda de carne, então perda de massa. Então, o que é sarcopenia hoje, né? Atualmente? A aula inteira foi baseada no consenso europeu, que é o consenso que a gente mais usa realmente para definição, diagnóstico e tratamento. Então, a sarcopenia, ela é uma doença muscular, ela tem um CID para isso, está enraizada ali no grupo de doenças musculares, e ela é progressiva e generalizada. Ela é caracterizada hoje pela redução de baixa força e também baixa força e baixa massa muscular. O comprometimento físico, o desempenho físico nas atividades ali, ele pode estar via comprometido, mas quando está comprometido com redução de desempenho físico, isso vai mostrar para a gente, então, uma gravidade da doença. Então, para a gente definir hoje, é baixa força e baixa massa muscular, tá? A prevalência, né, de quanto que a gente tem, que a gente encontra nas pessoas idosas, varia muito, porque nós temos alguns pontos de corte diferentes, definições diferentes, e depende muito de onde que essa pessoa está no momento, né, na comunidade, ela está institucionalizada, ela está hospitalizada, então isso varia conforme o local também avaliado e os pontos de corte utilizados. Nós temos aí, em média, que na comunidade varia de 1 a 29%, então varia bastante, né?
Dentre os institucionalizados, de 17,4% a 32,8%, e essa taxa de prevalência tende a aumentar conforme o tempo passa, a idade aumenta, bem como se esse indivíduo está hospitalizado. Agora, vejamos, tem um ponto que é importante, né, que eu vou puxando sempre agora para a área hospitalar, né? A sarcopenia em si, ela é um pouco subdiagnosticada, na verdade, ela é subdiagnosticada, porque poucos são as equipes de saúde que fazem esse diagnóstico. Normalmente, né, dentro do hospital, a gente avalia força, sim, avalia desempenho, mas não utilizamos isso com rastreio realmente de sarcopenia, os pontos de corte específicos de sarcopenia. Nós podemos, então, classificar, né, a sarcopenia de duas formas, como sarcopenia primária e secundária. A primária, ela é relacionada à idade, onde nenhuma outra causa ali específica foi identificada que leve àquilo, né, essa condição de baixa força e massa muscular. Já na secundária, nós temos, então, não somente a idade, mas sim alguma outra fator que vai influenciar. E aí a gente começa a pensar nos nossos pacientes que estão hospitalizados, né? Doenças inflamatórias, doenças respiratórias, doenças cardíacas, pacientes oncológicos, pacientes que ficaram um tempo ali, restrito ao leito, então imobilizações, enfim. Então, a grande maioria que a gente encontra hoje são, né, nossos indivíduos ali, são pessoas idosas com sarcopenia secundária, porque existe uma alta prevalência de doenças aí cardíacas e respiratórias. Então, quando a gente pensa assim, tá, Luciana, beleza, é pouco diagnosticada, poucos são serviços e as equipes de saúde que realizam, então, para que a gente vai avaliar, né, a sarcopenia? Porque a gente identificar, né, esses indivíduos ali com risco de sarcopenia ou já com sarcopenia, a gente consegue tentar traçar estratégias para mitigar os desfechos negativos que a sarcopenia está associada. Então, a sarcopenia está associada a risco de queda, fratura, comprometimento cognitivo, prejuízo nas atividades de vida diária, redução de mobilidade e qualidade de vida. Além disso, também associação a maior risco de hospitalização e, quando hospitalizado, há desfechos negativos nesses indivíduos. Aumenta custos diretos e indiretos à sociedade. E uma coisa importante é que, quando associada, né, a sarcopenia, ela está presente naquele indivíduo, com presença de comorbidade como as doenças cardiovasculares, ela tende a ser mais significativa e grave, que é o nosso público que a gente normalmente atende. Então, a gente tem que pensar assim, a sarcopenia, ela não tende a ser mais grave nesses indivíduos com comorbidades, com doenças cardiovasculares, e a própria doença cardiovascular, ela é altamente prevalente nas pessoas idosas. Então, a gente tem dois pontos aí importantes. E quando a gente fala, né, de sarcopenia e doenças cardiovasculares, existe um ponto de encontro das duas doenças, elas se encontram, né, na verdade, na fisiopatologia, pela inflamação sistêmica. E o que a gente tem que pensar? O processo de envelhecimento, né, o próprio processo de envelhecimento, ele leva a uma disfunção mitocondrial. Essa mitocôndria vai perdendo função, aumenta a permeabilidade da membrana, então muda essa membrana, né, fazendo com que essa mitocôndria, antes, quando chegava ao fim da vida, ela finalizava pela autofagia, agora finalizando com a apoptose. E isso é muito prejudicial, porque com a apoptose, essa mitocôndria libera material tóxico para o meio, né, para o meio onde ela está. E essa liberação, né, essa ruptura mitocondrial, leva a uma atrofia e perda de informações ali, né, por lesão de neurônios motores. Então, a gente já tem isso acontecendo ali no processo de envelhecimento. E aí, as duas doenças, né, sarcopenia e doença cardiovascular, se encontram ali pelo aumento, né, pela inflamação sistêmica, por alterações hormonais, aumento ali do estresse oxidativo, desnutrição e ou má absorção. Muitas vezes são indivíduos que não fazem o uso necessário dos macronutrientes, né? Hiperativação do sistema ubiquitina, aumentando ali o catabolismo proteico, apoptose, como eu falei, da própria indivídua da mitocôndria, e o baixo fluxo sanguíneo muscular. Quando a gente pensa nisso, a gente também pensa que
pelo baixo fluxo sanguíneo, nós temos também uma quantidade menor de oxigênio chegando naquele tecido. Então, elas convergem, né, se conversam nesse momento, porque são duas doenças inflamatórias. E aí, o que a gente tem que pensar também é nos pacientes em relação à composição de fibra muscular. Né? Nos indivíduos cardiopatas, em relação à insuficiência cardíaca, você tem uma quantidade menor de fibra tipo 1, né, são mais acometidas, ao passo que no próprio processo de envelhecimento, a redução é maior na fibra tipo 2. E na sarcopenia, você também tem redução das fibras tipo 1 e tipo 2. Então, assim, veja bem, na convergência das duas, né, das duas doenças, sarcopenia e insuficiência cardíaca, você tem ali uma acentuação das consequências de gravidade quando a gente pensa realmente nas fibras musculares. E aí, como que vocês, né, vocês podem estar pensando assim, beleza, entendi, elas se convergem, tem inflamação sistêmica ali, mas como que faz o diagnóstico, né? Como que é realizado esse diagnóstico? Nós temos, então, 3 parâmetros para serem avaliados, que é força, massa e desempenho físico, tá? Indivíduos com redução de força muscular, você avalia lá a força muscular, ele tem redução de força, esse indivíduo, ele é classificado como provável sarcopenia. Agora, além de redução de força, ele também tem redução de massa muscular, ele já é classificado como paciente sarcopênico confirmado ali, então ele é sarcopênico. E se, além de redução de força e massa muscular, também tiver o desempenho físico comprometido, nós temos, então, sarcopênico grave. Mais para frente, eu vou mostrar as possibilidades, né, que o consenso traz para a gente de avaliação e os pontos de corte. Aqui é um fluxograma que está no próprio consenso, então é interessante porque ele traz para a gente como rastrear, como identificar, como buscar, tá? Então, o primeiro passo, ele fala, faça um rastreio, seja por meio de aplicação de um questionário, aqui ele traz para a gente STARC-F, ou pela própria suspeita clínica. E aí depois ele traz os passos que a gente conversou, né? Vai avaliar força, confirmando, você vai avaliar massa, e confirmando, você vai avaliar gravidade por meio do desempenho físico. Agora, só pensando nesse rastreio, né, porque a gente, dentro do ambiente hospitalar, a gente pensa assim, muitos nossos pacientes de porta, né, de pronto-socorro, são pacientes graves. Oi? Oi, alguém abriu o áudio? Tudo bem? Vou continuar aqui. Então, a gente tem pacientes de portas graves, que às vezes é difícil a gente levar, na verdade, a essa avaliação completa, né? Principalmente paciente no momento da admissão hospitalar. Quando o paciente está mais estável, já é um pouco mais tranquilo. Mas, então, o consenso traz para a gente esse rastreio a princípio, né? Ele traz para a gente o SARC-F, que é esse aqui, tá? Um questionário de autorrelato, ele faz 5 perguntas, e é um questionário rápido, curto, em que você pergunta e ele avalia 5 domínios, né? Força muscular, assistência para caminhar, levantar-se de uma cadeira, subir escada e experiências com queda. Então, primeira pergunta lá é o quanto de dificuldade você tem para carregar, para levantar e carregar 5 quilos. O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo, o quanto de dificuldade você tem para levantar da cama ou da cadeira, e o quanto de dificuldade você tem para subir um lance de escada com 10 degraus, e por último, e a experiência de quedas, né, no último ano, quantas vezes o indivíduo caiu no ano passado. Tem a pontuação, esse questionário tem um score variando de 0 a 10, né, e o ponto de corte é 4, onde menor que 4 é sem risco de sarcopenia, e o indivíduo com pontuação igual ou maior que 4, ele está em risco de sarcopenia. Então, ele orienta para a gente, né, e é bem validado aí em relação ao uso do SARC-F na população em geral, para que a gente faça esse rastreio, né, na suspeita clínica, ou aplicando o SARC-F, identificando ali esse indivíduo em risco de sarcopenia, para que a gente continue a avaliação de força e dos demais parâmetros. Agora, no Brasil, ele foi validado por Barbosa Silva e colaboradores em 2016, e na validação, eles verificaram que tinha uma melhor acurácia do questionário quando eles associaram, além das perguntas, das 5 perguntas do SARC-F, eles associaram também as circunferências de panturrilha. Então, a gente tem aqui o SARC-CALF, né, agora. Então, associação da circunferência de panturrilha, e o ponto de corte aqui, 33 para mulheres e 34 para homens. Então, mesma coisa das perguntas, somente o que mudou foi a adição aqui da circunferência de panturrilha, mudando o ponto de corte.
onde no SARC-F nós tínhamos um score que variava de 0 a 10, aqui é de 0 a 20. E o ponto de corte, então, para, né, indivíduo sugestivo de sarcopenia, é o ponto de 11 agora. Então, indivíduos com pontuação igual ou maior que 11, eles são indivíduos sugestivos. Mas aí já começa a pensar, né, na questão do problema de a gente pesquisar isso dentro do hospital, que aí vai ser uma das perguntas que a minha dissertação trouxe, que a gente, né, bateu bastante em cima, foi que circunferência de panturrilha, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de avaliar em pacientes que chegam para a gente com insuficiência cardíaca descompensada, tem edema presente, às vezes são indivíduos com obesidade, como que, né, enfim, e aí como que você vai fazer essa limitação, na verdade, esse ajuste para você entender o que realmente é massa muscular e o que são outros fatores que podem vir a estar confundindo ali. Então, já para vocês começarem a pensar, porque é o que a gente vai introduzir quando a gente falar nos nossos objetivos do estudo. Trazendo o ponto de corte de como que avalia, né? Então, só relembrando, o fluxograma do consenso traz para a gente o rastreio, você pode usar o SARC-F, SARC-CALF, ou a própria suspeita clínica, e aí você segue a avaliação. O primeiro ponto é a avaliação de força muscular, ele já traz para a gente ali a avaliação por meio da força de tensão palmar, né, com ponto de corte para homem e para mulher, então 27 para homens e 16 para mulheres. Na ausência ali de um dinamômetro, você pode usar o teste sentar e levantar 5 vezes, então com ponto de corte de 15 segundos. Então você tem ali esse ponto de corte para a força. Avaliou força, você segue para avaliação agora de massa muscular. Então o consenso traz para a gente também os pontos de corte de massa muscular pendicular, tá? Tanto para homem quanto para mulheres, e o de baixo ali é a massa muscular pendicular ajustado para altura. Então também tem ponto de corte para homem e para mulheres. Pegando o gancho do que eu falei da circunferência de panturrilha, da dificuldade que a gente tem de avaliar esse paciente dentro do âmbito hospitalar, eu já trago aqui para a massa muscular também, né? A dificuldade que a gente tem hoje de avaliar a massa, assim, eu acredito que muitos centros grandes já têm essa possibilidade, mas não é realidade de todos os hospitais. E até mesmo quando eu peguei para a minha população específica, que foram, né, a população do estudo, foram pessoas idosas, admitidas com doenças cardiovasculares no pronto-socorro. Então, são pacientes que acabaram de chegar, que têm, né, uma doença ali instalada, muitas vezes não estão estáveis ou não estão tratados da doença ainda. E no âmbito ambulatorial, a gente já tem uma dificuldade de avaliar massa, né, o que dirá no ambiente hospitalar, quando a gente pensa nesse sentido. Existe padrão ouro para avaliação, tomografia, DEXA, ressonância, também pode ser realizado com bioimpedância. Hoje, cada vez mais está aí né, mostrando para a gente mais inserido nos serviços. O uso do ultrassom, né, da ultrassonografia cinesiológica, para avaliação de qualidade, quantidade de massa muscular, também é importante, mas precisa de uma comparação com esses indivíduos. E aí é um ponto que eu chamo a atenção para que quando vocês entendam o que a gente decidiu, como que a gente decidiu rastrear e definir a sarcopenia no nosso estudo. Nos congressos ainda, de geronto e tudo, é um ponto que toda vez gera dúvida, todo mundo sabe que realmente é um ponto sensível de ser avaliado, né? O que dirá no ambiente hospitalar. E o consenso, por último, ele traz como avaliar o desempenho físico. Então, ele tem 4 opções, né? O teste de velocidade de marcha, o SPPB, o TUG e o teste de caminhada de 400 metros. Todos eles com ponto de corte, tá? Mostrando ali. Então, é bem interessante porque ele traz para a gente passo a passo as possibilidades de avaliação, né? E os pontos de corte de cada um. Então, é assim que hoje a gente avalia a sarcopenia. E aí eu queria só fazer um link aqui, quando a gente fala ali de redução de massa muscular, né, e do próprio processo de envelhecimento, a gente fala também do aumento de gordura visceral e a infiltração de gordura no próprio músculo esquelético, né, e isso é bem característico do envelhecimento da sarcopenia, que pode aumentar ali o risco cardiovascular. E aí também o que a gente precisa lembrar é que a própria doença cardiovascular, pelo processo inflamatório intenso, também aumenta o risco de sarcopenia nesses pacientes idosos, nessas pessoas idosas, e aí a gente tem ali um ciclo vicioso, um exacerbando o outro, e quando esse paciente hospitaliza, então, um paciente mais grave, paciente crítico, então a gente tem esse quadro aí instalado. E aí, quando eu falei ali, né,
das dificuldades que a gente tem, principalmente paciente admitido, recém-admitido no hospital, de a gente avaliar a sarcopenia, os 3 parâmetros de força, massa e desempenho, alguns estudos veio trazendo, né, batendo na tecla que pode ser utilizado o uso do SARC-F ou do SARC-CALF para avaliação e rastreio de indivíduos sarcopênicos mesmo nos ambientes, seja clínico, seja hospitalar, seja comunidade. Então, a gente tem isso aí. E, além disso, somado, né, esses pacientes que são admitidos são indivíduos que muitas vezes estão restritos ao leito no momento inicial, né, estão descompensados. Então, isso gera uma grande dificuldade para se avaliar. Então, aqui entrando agora, fiz essa introdução, né, esse referencial teórico, entrando propriamente dito na minha dissertação de mestrado, né, o título foi Associação do SARC-F com os desfechos clínicos em pessoas idosas admitidas em um pronto-socorro com doenças cardiovasculares, foi um estudo longitudinal. Então, qual foi o nosso objetivo? O que a gente queria identificar ali, né? Era investigar, né, se a sarcopenia rastreada por meio do SARC-F, ele associaria, né, se associou com o tempo de internação, uso de ventilação mecânica e mortalidade hospitalar. Então, a gente usou 3 parâmetros de desfechos clínicos hospitalares, né? Tempo de internação, VM e morte na nossa população estudada. Então, a gente queria caracterizar a população, ver a prevalência do risco de sarcopenia, verificar o tempo de internação, o uso, a frequência de uso, a ocorrência de óbito nessa população e verificar a associação com esses desfechos. Para isso, a gente realizou um estudo longitudinal, prospectivo, e esse foi o nosso local de coleta. Então, foi no pronto-socorro do Hospital de Base, é um hospital terciário do Distrito Federal, ele fica bem no centro de Brasília. Na primeira imagem ali, onde vocês visualizam a entrada do pronto-socorro, assim que pega o corredor central, à direita, fica o centro neurocardiovascular, que é a imagem do lado. E a gente lá dentro tem a sala vermelha e os demais leitos que são intermediários, onde os pacientes ficam internados. Então, é um centro que interna somente paciente cardiopata e neurológico clínico. Da neurocirurgia, aí já é um outro setor. Então, é um setor que é composto por uma equipe completa, nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psicólogo, assim, é uma equipe bem completa, tem material de necessidade ali, né, de via aérea, enfim. Tem hemodinâmica no hospital, então, assim, é um serviço realmente de cardiologia que é referência lá, somente para infarto agudo do miocárdio. Muitos deles são referenciados, regulados, mas também a porta aberta da cardiologia. Nosso estudo, então, ele foi coletado de 31 de janeiro a 20 de setembro de 2023, né? Nós avaliamos os pacientes ali na admissão hospitalar e acompanhamos a internação até a gente identificar os desfechos que a gente estudou. Quem foram, então, os pacientes incluídos na pesquisa? Nós avaliamos pessoas idosas, de ambos os sexos, que foram admitidos com doenças cardiovasculares e que fossem ali, né, capazes de cooperar com pelo menos 3 dos critérios de De Jong, né? Relembrando aí o De Jong, abre e fecha os olhos, olhe para mim, abra a boca, coloca a língua para fora, balance a cabeça e levante a sobrancelha enquanto conta até 5. Então, pelo menos 3 dos 5 critérios. E exclusão, instabilidade, presença de sintomas dolorosos, amputações, hemiparesia, hemiplegia, paraparesia e paraplegia. Realizamos, então, uma análise ali de quanto seria necessário fluir amostral com G-Power. A princípio, seriam 101 idosos, mas nós incluímos ali 15 casos para os preditores, nós utilizamos 10 preditores para as análises de associação, ficando ali em torno de 150, mas chegamos a 160 pessoas idosas avaliadas. Eu vou mostrar um fluxograma para vocês mais para frente. De variável sociodemográfica, a gente identificou idade, escolaridade, sexo, e as clínicas foram o próprio diagnóstico, qual foi o diagnóstico da doença cardíaca, a comorbidade, medicação de uso contínuo, se era tabagista ou não, ou se era ex-fumante, se usou corticoide na internação, se teve necessidade de uso de oxigenoterapia na admissão, e a força muscular, né, por meio do MRC e o IMC. Como variáveis independente e dependente, independente foi o SARC-F,
e as dependentes, os três desfechos avaliados: tempo de internação, ventilação mecânica e morte. Aqui foi o nosso independente, o SARC-F, eu já falei para vocês anteriormente, mas então a gente queria ver se o SARC-F se associava com os três desfechos de internação, VM e mortalidade hospitalar. E aqui só mostrando a figura de como que foi realizado, então, essa pesquisa, né? Então, o paciente era admitido, a gente avaliava, aplicava o SARC-F, levantava os dados de caracterização e acompanhava até o final da internação. Esse final da internação, ele era final da internação daquele motivo que ele, né, foi levado para ser internado. Então, por ser um hospital terciário, muitas vezes alguns indivíduos eles eram transferidos para outros hospitais regionais da rede, da Secretaria de Saúde. Então, a gente acompanhava até o fim daquela internação mesmo, não somente na internação do hospital onde ele estava ali, né, na admissão, tá? Então, até o final daquela internação. E variáveis de confusão, nós utilizamos, então, idade, sexo, IMC, medicações de uso contínuo, uso de ventilação mecânica, uso de corticoide e o próprio diagnóstico da doença cardíaca, para ver se não entrava como fator confundidor ali em relação aos desfechos que a gente estava avaliando. Analisamos nossos dados, fizemos teste de normalidade, né, comparações entre os grupos pelo teste Human-Whitney, fizemos regressões lineares simples e logísticas simples e múltiplas também. Então, vamos lá, porque que a gente encontrou, né? Durante esse período lá, de janeiro a setembro do ano passado, durante os nossos dias de coleta, foram em torno ali, admitidos em torno de 352 indivíduos, onde 189 foram excluídos por diversos motivos, ficando 163. Desses 163, nós tivemos uma perda de segmento de 3 indivíduos, que a gente realmente não conseguiu continuar o segmento da internação, mas ficou ali, então, ao final, um N de 160 participantes no estudo. Estou mostrando agora o que a gente encontrou de característica desses participantes, né? Para começar, eu queria chamar a atenção para a prevalência do risco de sarcopenia, ali avaliado pelo SARC-F. Nós temos aqui a amostra geral, né? Separado aqui por colunas, a amostra geral, indivíduos sem risco de sarcopenia e indivíduos com risco de sarcopenia. Prevalência de 32,5, indivíduos que são admitidos no hospital com risco de sarcopenia ou sarcopênico ali, então é uma prevalência alta na nossa população. Em sua maioria, desses sarcopênicos eram mulheres, com escolaridade menor, então o grupo sarcopênico estuda menos, são 3 anos versus 5, IMC maior do que os não sarcopênicos, com excesso de peso. O principal diagnóstico ali da doença cardíaca entre os sarcopênicos foi insuficiência cardíaca. Dentre as comorbidades, né, a maior prevalência também ali de doenças renais nesses indivíduos sarcopênicos, que usaram oxigênio na admissão. Então, aqui acende para a gente uma lâmpada, para pensar que eram pacientes mais graves, com necessidade de uso de oxigênio na admissão hospitalar, né? A avaliação pelo MRC, eles também eram mais fracos, 48 versus 60. Então, veja que interessante também, já mostrando pelo MRC. E o tempo de internação aqui também em comparação entre os dois grupos, mostrando também diferença, onde no grupo sarcopênico, a mediana era de 10,5 dias, ao passo que no grupo não sarcopênico, de 6 dias. Também aqui já mostrando para a gente, sem a gente avaliar a associação, pensando realmente aqui só em comparação, que já tem uma diferença significativa. Bom, a gente vai começar, então, a tratar aqui os dados em relação a associações, né? O primeiro que a gente falou lá foi verificar a associação do SARC-F com o tempo de internação hospitalar. Então, a gente realizou regressão linear simples e múltipla, onde na simples ele foi associado, então o P significativo teve associação, e na múltipla, também ajustados para as variáveis confundidoras, também teve associação, mostrando que o SARC-F, né, indivíduos com pontuações maiores no SARC-F, são indivíduos com propensão ali ao maior tempo de internação hospitalar. Em relação ao uso de ventilação mecânica, quando a gente fez a regressão logística simples, não se associou
com uso de ventilação mecânica, mas na múltipla, ajustados para as variáveis confundidoras de uso de medicação contínua, corticoide, doença valvar e doença arterial coronariana, ele se associou. Então, SARC-F, pontuações maiores de SARC-F nos indivíduos ali, né, com pontuações maiores, tem maior propensão também de uso de ventilação mecânica. Para a morte, a gente não encontrou associação, nem na logística simples, nem na múltipla, P não foi significativo, então a gente não teve ali uma associação com morte hospitalar. Então, o que a gente encontrou, né, nesse resultado aí? Que o SARC-F ele é um preditor independente de internação mais prolongada, está associado ao uso de ventilação mecânica na população que a gente estudou. E o que a literatura já traz para a gente de interessante aí? Existem resultados controversos, né, em relação ao risco de sarcopenia com tempo de internação, mostrando que não, mas também tem outros estudos mostrando que sim, que já existe associação. Já existe na literatura um estudo, que é o do Chong e colaboradores, 2021, em que respaldou o uso do SARC-F no pronto-socorro, foi o único artigo que foi localizado pela equipe, pelo grupo de estudo, porém, não é a população que a gente estudou, na verdade, era uma população respiratória, ortopédica, era uma população bem geral, assim, né, cirurgia geral, enfim. Não era populações idosas, né, pessoas idosas com doenças cardiovasculares. Mas também foi localizado em outro estudo, do Schwai e colaboradores, em 2022, é um estudo brasileiro, mostrando associação. E aí o que difere do nosso é que em relação ao do FAI, eles fizeram essa busca, mas assim que o paciente, eles faziam a avaliação pós-paciente estabilizado. Então, paciente, por exemplo, com infarto agudo do miocárdio com supra, né, pós-estabilização, pós-hemodinâmica e pós-UTI ali. Então, não era tão porta, né, o nosso foi porta. Vou só voltar aqui, de caracterização, e ali, ó, entre o MRC e o tempo de internação hospitalar, nós temos o dado do intervalo entre admissão e avaliação inicial. Porque o nosso objetivo era pegar esse indivíduo na porta mesmo, na admissão hospitalar, avaliar ele ali, para que a gente tivesse a ideia de como que ele via previamente da comunidade, e aí identificar já na porta quem eram os indivíduos que eram sarcopênicos ali, né, avaliados, e quais são os desfechos que eles se associavam. Porque se a gente tivesse um tempo maior de internação ali, a gente também teria o fator da própria internação hospitalar sendo influenciado, né, do resultado. Com relação ao segundo desfecho, que a gente avaliou ventilação mecânica, né, o nosso se associou na múltipla, na logística múltipla, e aí, só que na literatura, quando a gente foi buscar, não tem nenhum outro trabalho também que fez essa avaliação do SARC-F com o uso de ventilação mecânica. Então, a nossa variável aqui foi sim ou não, usou sim ou não. O que a gente tem na literatura são avaliações, né, estudos de associação de sarcopenia com tempo de uso de ventilação mecânica, né, que já está batido aí que em relação que pacientes sarcopênicos ficam mais tempo em uso de ventilação mecânica, mas são pacientes que foram avaliados por diferentes métodos, né? Força e massa muscular, ou só força, ou somente desempenho físico. Então, pacientes foram avaliados na admissão e, né, que durante a internação necessitou de uso de ventilação mecânica, e aí eles verificaram que eram os pacientes que desenvolviam ali maior tempo, que ficavam, na verdade, maior tempo em uso de ventilação mecânica, e então eram sarcopênicos. Então, mas com o SARC-F especificamente, a gente não encontrou, né? Então, a gente sabe que o uso de ventilação mecânica é um uso, assim, o motivo do uso é multifatorial, né? Pode ser por cirurgia, rebaixamento, ciência respiratória, enfim. Então, ele é multifatorial, mas a gente entende também, quando a gente relembra lá na tabela de caracterização, a nossa população era uma pessoa que era a população de sarcopênico, eram indivíduos que usavam mais oxigênio na admissão, tinham mais doenças renais como comorbidade desses indivíduos, então mostrando a gravidade desses pacientes, que eram pacientes sarcopênicos e admitidos ali com doenças cardiovasculares na admissão hospitalar, né? Então, mostrando a gravidade do doente crítico e associando tudo isso junto. Em relação à morte hospitalar, não teve associação no segmento internação, né? Tem
alguns outros estudos mostrando também que não tiveram associação, mas o que a gente identificou ao longo do amadurecimento aí do trabalho foi que, normalmente, a mortalidade vai muito por segmento de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, segmentos de acompanhamento. Aqui a gente avaliou só a internação, a morte hospitalar. Então, a gente entende também que tem indivíduos que ficam hospitalizados 5 dias, bem como tem indivíduos que ficam hospitalizados 40 dias, né? Quando a gente olha também para a literatura, tem outros trabalhos também mostrando que tem associação com segmentos diferentes. Então, de 1 mês, variando até 6 anos. E diferentes contextos, né? Aqui a gente está falando de pessoas idosas com doenças cardiovasculares, mas doenças respiratórias, centros geriátricos, enfim, então, diferentes contextos. O nosso não se associou, mas a gente entende também que a gente identificou apenas por internação, sem colocar segmentos, né? Segmentos principalmente longos, que são os que mais se associam. Agora, 2 pontos importantes, interessantes, que a gente localizou na nossa pesquisa, foram das variáveis, de variáveis confundidoras, que foi que se associaram ali, que tiveram significância, né, nas regressões logísticas e lineares, que foi o corticóide sexo masculino. E a gente entende que o corticóide em si, ele tem um fator importante nesses desfechos. Pacientes cardiopatas, normalmente, ele já tem ali um glicocorticóide endógeno um pouco mais elevado. Pacientes com doenças inflamatórias, na verdade, né, elevados. E aí, quando você adiciona, né, corticóide exógeno ali durante a internação, a gente entende que pelo fato da doença crítica, né, do quadro clínico, isso aumenta ali o comprometimento, né, a perda de massa muscular durante a internação, podendo levar também desfechos negativos na internação. Então, é realmente um fator importante que a gente utilizou como confundidor, exatamente por isso. O sexo masculino também foi um ponto em que teve ali um fator importante quando a gente foi analisar nossos dados, como variável confundidora. E quando a gente foi buscar na literatura por que o sexo masculino e não feminino, né, a gente encontra essa resposta na fisiologia, e a gente encontra ali na composição corporal. Os homens, eles tendem a ter a gordura visceral, né, mais presente ali de forma mais precoce quando comparado às mulheres. As mulheres apresentam também, porém, as mulheres tendem a ter um ponto mais significativo ali com alteração hormonal, principalmente pós-menopausa, ao passo que os homens são de forma mais precoce. E essa gordura visceral, ela é mais inflamatória, né? A mulher é mais gordura subcutânea, que tem um perfil mais predominantemente ali de quadril e coxa, né? Os homens já de abdômen. E essa gordura, ela é mais inflamatória, e isso mostra pra gente que os homens, eles até fragilizam menos, mas quando fragilizam, eles não suportam bem esse processo. E quando eu falo aqui de fragilizar, é dessa vulnerabilidade mesmo ali dos sistemas, né, dos sistemas do corpo humano. A mulher, ela tende a fragilizar mais, mas suporta melhor esse processo. Então, é um ponto importante aqui para a gente identificar. Os homens também são um fator, uma população em que a gente precisa ficar de olho ali. O que a gente trouxe de interessante também foi a inovação do uso do SARC-F como uma possibilidade de uso para rastreio de sarcopenia, né? A gente consolidou esse uso ali na emergência, quando a gente trouxe a mediana de 1 dia entre admissão e avaliação. Então, esse paciente era avaliado nas primeiras 24 horas, e ele foi possível ali identificar que eram os indivíduos com maiores riscos de desfechos negativos durante a internação. Agora, também a gente traz como limitação, a gente trouxe como limitação a ausência da aplicação de ferramenta preditiva de gravidade, que a gente não utilizou nenhuma, né? Infelizmente, ainda, a avaliação da sarcopenia não está consolidada na prática clínica hospitalar. Muitos testes que foi falado de avaliação de força, de desempenho, a gente faz durante o âmbito hospitalar, mas às vezes falta só realmente a aplicação desse ponto de corte, ou então, tudo bem, não consigo avaliar isso no ambiente hospitalar, né? Somente no ambiente de pronto-socorro, mas então um rastreio com SARC-F ou SARC-CALF, para que a gente possa identificar quem são esses indivíduos que têm maiores riscos, né, intervir de forma precoce, tentando mitigar esses desfechos negativos,
E também, quando a gente fala disso, a gente dá uma beliscadinha lá na atenção primária, porque eu estou falando aqui que a gente buscou identificar esses indivíduos na admissão hospitalar. Lembrando da prevalência, que foi de 32%. Então, esses indivíduos, eles não estão chegando tão bem quando são hospitalizados, né? Então, essa beliscada também tem que ser na atenção primária, para que essa prevenção aconteça lá e ele não chegue tão ruim. E quando, assim, se chegou, né, sarcopênico, com risco de sarcopenia, e passou por uma hospitalização, que esse indivíduo, ele possa receber ali uma reabilitação, realmente, ser acompanhado, né, e orientado, para que, caso ele tenha uma nova reinternação, ele chegue para a gente no ambiente hospitalar, ou sem esse risco, ou com esse risco diminuído, que quanto maior a pontuação do SARC-F nesses indivíduos, maiores ali a associação com tempo de internação e uso de ventilação mecânica. Então, para finalizar, né, o que a gente encontrou aqui de resultados, esses indivíduos, pessoas idosas, hospitalizadas com doenças cardiovasculares, ali com maior risco de sarcopenia, apresenta maior probabilidade de necessitar de suporte ventilatório invasivo e propensão a períodos maiores ali de internação. Né? Então, a gente precisa identificar quem são os indivíduos que já chegam para a gente na porta com maior risco ali de desfecho negativo na internação hospitalar. O nosso trabalho, eu não poderia deixar de falar aqui, que ele foi financiado pela FAP-DF, pelo edital número 9, tivemos o apoio da FAP, essas são as referências, e eu queria só deixar meu muito obrigado aqui à equipe de pesquisa, ao meu grupo, o grupo PEQI, a minha orientadora, a professora Patrícia, a Mariana De Grande, que apoiou toda a minha coleta, me ajudou, assim, em tudo, e também a Liliana e a Márcia, que foram as fisioterapeutas lá no ambulatório que me receberam bem durante esse mês, que foi um mês muito gostoso, muito bom, de muito aprendizado lá no ambulatório de transplante pulmonar. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Parabéns pela aula aí. E agora a gente vai abrir para quem tiver perguntas. Quem estiver online quiser levantar a mão, a gente já chama para participar. No chat, alguém que está online levantou a mão? Acho que não. Oi, Luciana, boa tarde. Eu sou. Não para ouvir? Tá. Eu sou o Daniel, sou fisioterapeuta aqui na UTI Clínica do INCOR. E você comentou em algum momento sobre o ultrassom ser uma ferramenta aí possível para avaliação da sarcopenia. Você já chegou a ver alguma coisa, algum valor de corte? Porque a gente sabe que ele é avaliado ele com ele mesmo, né? Ainda não tem um valor de referência para a população. E você, qual seria o músculo que se tem mais pesquisado para avaliar essa sarcopenia por meio de ultrassom? E qual que seria o valor de corte para essa avaliação? Excelente pergunta. No começo do projeto, né, quando eu escrevi, era a minha intenção avaliar com ultrassonografia, né, fazer ultrassom mesmo. E aí a gente foi identificando porque foi um índice grande, 160, como é que você tem que reavaliar esse indivíduo para acompanhar. E aí mudava o meu objetivo, que já era ali na questão de porta, de como que ele vinha previamente, e com ultrassom eu só poderia avaliar durante a internação, porque é ele com ele mesmo. Eu encontrei na minha pesquisa na época, tem um artigo com uma fórmula em que ele consegue te dar, você aplica lá, coloca, foi reto femoral avaliado, você coloca na fórmula, e você consegue, então, ter ali um valor de massa muscular pela fórmula que ele vai te dar. Se você quiser, eu posso te mandar o artigo, tá? Eu não cheguei a me aprofundar nisso, porque aí realmente eu comecei a pensar, gente, muda o objetivo de mudar a porta, né, desse indivíduo, e se eu ia conseguir ter perna para reavaliar esse indivíduo, né? Reavaliar 160%. Uma coisa é você fazer uma avaliação, outra coisa é você reavaliar. Mas aí eu posso disponibilizar para as meninas esse artigo e aí elas encaminham para você. Porque isso casa muito bem com o que a gente tem aqui, né? O nosso perfil da UTI Clínica
são pacientes cardiopatas em lista de transplante e tudo mais, então seria um rastreio legal da gente fazer na internação, e eles passam muito tempo internados aqui, né, até sair um transplante, então seria um rastreio legal, até para a gente também ver a questão da obesidade sarcopênica, né, então seria um método aí bem interessante para fazer de rastreio dessa população. Aí você consegue avaliar tanto a quantidade como a qualidade também, né, desse músculo. Mas aí eu vou verificar e mando para as meninas, tá bom? Obrigado. Imagina. Pessoal, mais perguntas? Pessoal que está online, a Márcia levantou a mão. Pode falar, Márcia. Oi, Lu, querida, parabéns pela sua apresentação, muito obrigada por você participar. É muito gostoso mesmo esse mês que a gente passou juntas, a gente fez bastante troca, eu acho que isso aqui enriquece sempre essas visitas, né, de pessoas de outros lugares tão diferentes, tão distantes. Outra coisa interessante é que vocês têm um número grande de fisioterapeutas no pronto-socorro, né? Eu acho que isso também muda bastante, que para a gente é uma grande e feliz novidade, né? E, assim, minha pergunta é muito mais curiosidade. Eu sei que a gente tem um problema sério, pelo menos eu vejo isso aqui em São Paulo, em relação à reabilitação na atenção primária, né? A gente contra-referenciar esses pacientes da alta para que eles tenham uma reabilitação. Porque a ideia, eu acho importantíssimo a gente diagnosticar, mas eu acho que é mais do que isso, né? O que a gente vai fazer com essa informação. Então, eu queria saber um pouco dessa realidade, se vocês têm facilidade para contra-referenciar, se vocês têm um serviço de reabilitação de atenção primária, e assim, eu acredito que talvez até entrando um pouco nessas informações, se a gente entendeu que esse é um paciente mais grave que precisa ser atendido, né? A gente precisa tirar esse paciente dessa condição, porque isso piora a condição dele na internação. De que forma a gente pode fazer isso se você tem essa estruturação aí? Obrigada, Márcia, excelente pergunta. Sim, em relação à equipe, nós somos uma equipe de 37 fisioterapeutas no pronto-socorro, então é uma equipe muito grande, só do pronto-socorro exclusiva dele, mas é um pronto-socorro muito grande também, com várias clínicas, neurocirurgia, um hospital de trauma, então é uma equipe grande. A nossa dificuldade é igual a de vocês em relação à atenção primária, não é fácil. O próprio, dentro do nosso hospital, a gente tem um ambulatório de reabilitação, mas ele é muito pequeno e restrito, então, para a gente mesmo passar os nossos pacientes para lá, já é um pouco mais restrito, porque aí a gente tem critérios, porque senão a gente não ia conseguir alcançar todo mundo, né? Mas na atenção primária também é a mesma coisa do estado de vocês, né? Aqui não é diferente. Por mais que tenha alguns centros de gerontologia, de geriatrias específicos que fazem esse rastreio, né? Por exemplo, o meu grupo mesmo de pesquisa, ele está inserido em um UBS, onde tem esse rastreio e tem o tratamento para esses indivíduos, daqueles que já são sarcopênicos ou fragilizados, bem como prevenção para os que não são. Mas não é para todo mundo, realmente a gente entende que é uma dificuldade e aqui realmente não é diferente. Então, assim, a gente sabe que para esses indivíduos, o exercício resistido é padrão ouro de tratamento, né? Tem que realizar esse exercício resistido, mas a gente realmente tem uma grande dificuldade que não é diferente, eu acho, que dos demais estados mesmo. Ô Lu, e o pessoal ficou assim bem assustado com esse número de 37. Me pediram para te perguntar quantos leitos são no hospital. Leitos originais do PS, né? do PS, só do PS. Leitos originais mesmo, assim, que é leito criado, são 200. Mas nós temos, às vezes, mais de 200 pacientes, 250, 280 internados no pronto-socorro. Porque dentro do pronto-socorro nós temos 2 alas, ala norte e ala sul, e a gente divide por clínicas, né? Então, a parte do trauma, a parte da internação só de observação, que deveriam ficar ali em média de 80 pacientes, a gente tem 140, às vezes, pacientes internados, e a parte da neurocard, do centro neurocardiovascular, e uma outra parte de uma unidade de intermediária. Mas a gente é um hospital terciário com diversas clínicas, otorrino, uro, vascular, então é um hospital que recebe muito, tanto da porta quanto pacientes de parecer para responder.
Luciana, aqui é a Fátima, tudo bem? Oi, Fátima. Parabéns, viu? Uma excelente aula. Eu achei assim maravilhoso que durante o tempo de imersão você falou do seu trabalho, né? Que poderia nos mostrar e assim foi ótimo, realmente. Então, na verdade, eu só queria te agradecer pelo tempo que você esteve conosco. Foi assim um prazer imenso. E agora você causou uma arritmia na gente. Só porque acho que não sei se você ouviu desse lado um ó do 37, né? Que seja realidade em muitos lugares, né, também. E assim, eu vou complementar, são 37, Fátima, mas a gente não tem 24 horas, a gente fala que do pronto-socorro são 4 setores, né? A gente não tem 24 horas em todo setor porque a gente não tem interna, né? Tá. Então, assim, tem setores que a internação de observação são 12 horas de assistência, a sala vermelha 18 horas, a unidade de intermediária 24 horas. Porque, assim, vamos pensar, de 140 pacientes internados, a gente tem que fazer um rastreio ali de prioridades, quem são as nossas prioridades no momento, e mesmo assim a gente não consegue chegar em todo mundo, né? Mas a gente tenta organizar o serviço de forma que as prioridades sejam atendidas. Mas realmente é um grupo muito grande, né? Quando eu fiz residência nesse hospital, pela Secretaria de Saúde, quando eu fiz residência, eram 12 staffs, né? E aí a proporção foi tomando conta, né? Pós-pandemia, necessidade de contratação, foi incluir isso no serviço de forma que ficou consolidado realmente uma equipe muito grande. E hoje é necessário e realmente não consegue. A fisioterapia criou-se raiz de uma forma bem importante no pronto-socorro. Muito bom. A gente espera você aqui novamente para fazer uma visita. Obrigada, Flávia. Tá bom. Acho que a Márcia levantou a mão, né? Acho que ela só não abaixou. Eu já tinha falado, só não abaixei, mas é isso mesmo, eu achei muito interessante, por isso que eu pedi para ela trazer para a gente essa informação. É um trabalho bem bonito que foi feito de emergência e que a gente não tinha também essa noção, né, do quão grande é a emergência em outros serviços, né? Verdade. Bom, então obrigada mais uma vez, Luciana, por ter aceitado aí o nosso convite. E parabéns pelo trabalho, né? E vamos continuar. Agora. Isso aí. Muito obrigada para quem esteve online. Lembrando que o link está no chat. E muito obrigada para quem esteve presente aqui. A gente agradece ao pessoal aí da Serra Dourada, é isso? Muito obrigada aí pela presença, por ter acompanhado a gente. E nós nos vemos aí na semana que vem com uma reunião do pessoal da CCIH para falar sobre prevenção de pneumonia hospitalar. Obrigada, até semana que vem, gente.